Capítulo 8. Chegando ao destino. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Quando eu escrevi este livro, estava usufruindo de uma licença do meu trabalho em Clearwater, Flórida. Uma estrada elevada, bonita, com água em ambos os lados, faz conexão entre Clearwater e a cidade de Tampa. Certa vez eu comentei com alguém que Clearwater parecia muito bonita, vista da Bahia a partir de Tampa, e que a estrada elevada tornava o acesso até lá muito fácil. Essa pessoa então me contou que um dia um furacão atingiu o oeste da Flórida e deixou a estrada elevada de Clearwater completamente debaixo d'água. Ela disse: você podia ver Clearwater, você podia até descrevê-la para outra pessoa, mas não podia chegar lá porque a estrada estava inundada. Talvez você tenha se sentido assim na leitura deste livro até este capítulo. Eu indiquei um destino para você, o mundo da fala como Deus o planejou. Mas você se sente como se a sua estrada estivesse inundada e não houvesse um caminho para chegar até lá. Talvez agora veja mais claro que nunca. A sua comunicação pode estar distante de onde Deus deseja que ela esteja. Infelizmente, isso apenas o deixa com menos esperança que antes. O propósito deste capítulo é acalmar a tempestade e fornecer a você um caminho que possa ser usado. E eu quero lhe dar esperança e ajuda. Quero ajudar você a começar a reconstruir o seu mundo da fala. Passos práticos para o destino. 1. Não ceda ao remorso. É muito fácil ser engolido pelo remorso. É fácil ser paralisado perguntando-se, mas se apenas, ou sair da estrada questionando-se sobre o controle de tempo de Deus. Aqui há algumas coisas que precisamos considerar. Deus é maravilhoso conselheiro. Ele é o melhor professor do universo. Ele sabe exatamente quanta verdade somos capazes de compreender e tolerar. Uma das últimas coisas que Cristo falou aos seus discípulos foi que havia muito mais que ele devia dizer a eles, mas eles não podiam suportar. João 16:12. Ele prometeu enviar outro mestre que continuaria a instruí-los. Deus sempre revela a verdade para nós no momento certo. Nunca há erro no controle de tempo. Em vez de remorso, precisamos descansar em sua sabedoria soberana. Segundo, as Escrituras prometem que Deus vai compensá-lo pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Joel 2:25. É importante que nos lembremos de que o Deus perdoador também restaura, reconstrói e reconcilia. Na medida em que vivemos à luz das novas coisas que Ele nos ensinou, experimentamos restauração em lugares nos quais há muito já tínhamos desistido. Pela nossa obediência às novas percepções hoje, Deus opera restaurando os danos ocorridos no passado. Vi isso acontecer vez após vez, com pais, amigos e casais que eram tentados a acreditar que os danos do passado nunca poderiam ser desfeitos. 2. A posse da esperança do Evangelho. Não devemos nos permitir olhar para as nossas dificuldades de comunicação como gigantes que não podem ser derrotados. Paulo disse para Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Nós ficamos sobrecarregados, temerosos e tímidos quando nos esquecemos de quem somos em Cristo. Primeiramente, precisamos nos lembrar que somos recipientes da graça que transborda sempre que o nosso pecado excede. Sim, nosso pecado nos desconcerta, mas ele não irá desconcertar o Salvador. Sua vida, morte e ressurreição garantem a vitória. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei e sim da graça. Essa graça está disponível para nós em cada situação e relacionamento de nossas vidas.
e ela se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Segundo, precisamos recordar que as dificuldades não indicam que Deus nos abandonou. O salmista nos relembra no Salmo 46 que Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Não é suficiente dizer que Ele se preocupa conosco em meio às dificuldades ou que Ele está disponível para nos ajudar quando elas aparecem. Não, Ele faz mais do que isso. Ele está no meio das dificuldades, como um refúgio e fortaleza. Nós nunca ficamos sem um lugar de proteção ou sem uma fonte de força, porque Deus está sempre perto. Terceiro, Deus sabia que perdão não seria suficiente, pois a nossa condição de pecadores é muito desesperadora e sua vocação a nós é muito alta. Após o seu perdão, Deus literalmente entra em nós na pessoa do Espírito. Paulo captura essa realidade maravilhosa com estas palavras: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Seu poder não está apenas em nós, mas atuando em nós. Sim, ele nos perdoa, mas ele também nos capacita. Ele não irá nos chamar para fazer algo sem nos dar os meios que precisamos para fazê-lo. Se o Senhor o chama para atravessar o Mar Vermelho, ele irá enviar um barco, construir uma ponte, partir as águas ou ajudar você a nadar. 3. Examine o seu fruto. Qual é o fruto produzido pela sua comunicação? Você leva outros a se sentirem encorajados, esperançosos e amados? Suas palavras levam ao perdão, reconciliação e paz? Sua comunicação transmite sabedoria e encoraja a fé? As suas palavras levam ao desestímulo, à divisão, à condenação, à amargura e à tolice? A mudança começa com um desejo humilde de examinar a nossa colheita. Gálatas 6,7 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Um dos truques cruéis do inimigo é nos convencer de que a nossa colheita pertence realmente a alguém mais. Ele me deixa tão irritado. Eu nunca tive problemas com as minhas palavras até ter filhos. Se você tivesse meu marido, você gritaria também. Meu chefe sempre faz vir à tona o pior de mim. Encoraje-se na promessa do Senhor de perdão e de sua presença poderosa. Daí, examine o fruto das suas palavras. Assuma sua colheita diante do Senhor. É assim que uma mudança duradoura irá começar. 4. Descubra suas raízes. Lucas 6,45 registra uma das coisas mais importantes que Cristo disse sobre a nossa comunicação. A sua boca fala do que está cheio o coração. Problemas com palavras sempre apontam para problemas no coração. Examinar onde temos dificuldade com a nossa fala revelará o que está governando os nossos corações. Quando era criança, os meus pais nos levavam a encontros de famílias do lado da minha mãe. Os meus tios e tias maternos não eram cristãos. Sempre que íamos a um desses encontros, ficávamos para a refeição e depois rapidamente íamos embora antes que a bebedeira começasse. Em um desses encontros, minha mãe estava entretida em uma conversa e não percebeu que o meu tio já tinha ficado bêbado. Ele estava em um outro aposento, dizendo coisas sexualmente provocativas sobre as mulheres presentes na minha frente e na frente do meu irmão Mark. Quando a mamãe percebeu o que estava acontecendo, ela veio correndo, agarrou as nossas mãos e nos enfiou dentro do carro. No caminho para casa, ela disse: Não há coisa alguma dita por um bêbado que já não estivesse lá antes. Nós precisamos começar admitindo que pessoas e situações não nos fazem falar do modo que falamos. São os nossos corações que controlam as nossas palavras. As pessoas e as situações simplesmente proporcionam a ocasião para o coração se expressar.
Confessar isso humildemente abre para você os portões do perdão e do poder de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. 5. Busque perdão. O antigo ditado afirma que a confissão é boa para a alma. Como isso é verdade? Veja bem, se o seu coração for exposto à verdade e você pensar, fizer ou disser algo errado, você só terá duas opções. Você pode confessar o seu pecado e se colocar novamente debaixo da graça perdoadora de Cristo, ou pode construir algum sistema de justificativas para você mesmo, que torne aceitável à sua consciência aquilo que Deus chama de pecado. Como somos bons em fazer isso, nós reformulamos eventos. Não estava irritado de verdade, estava apenas tentando enfatizar o meu ponto de vista. Nós culpamos os outros. Ela tem uma habilidade especial de me deixar louco. Nós alegamos fraqueza física. Eu não estava me sentindo muito bem, por isso não agi de maneira usual. Nós apelamos à situação específica. Foi um daqueles dias. Tudo isso é feito como tentativa de justificar aquilo que Deus diz que é injustificável. Qual é o fruto disso? Provérbios afirma: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Provérbios 28:13. Buscar perdão é como arrancar ervas daninhas de um jardim. Isso deixa o solo da alma livre para que a nova vida de obediência cresça. As ervas daninhas do pecado não confessado abafam a vida da alma. Uma grande parte do trabalho de reconstrução do seu mundo da fala consiste em fazer a você mesmo esta pergunta: quais pecados de comunicação específicos, tanto do coração como da boca, ver Lucas 6:46, o Senhor está me levando a confessar a Ele e a outros? Ao se questionar assim, você está em consonância com o Espírito, que está trabalhando para conformar você à imagem do Filho. Gálatas 5, de 16 a 26. E ao fazer isso, você está limpando o solo da alma para que o Espírito possa plantar as sementes do caráter de Cristo. Buscar perdão é um momento significativo de virada. É aqui que deixamos de lutar contra aquilo que o Senhor está procurando fazer em nossas vidas e nos tornando participantes, cooperadores e submissos. O resultado é sempre uma colheita de bons frutos. As nossas almas se tornam um jardim para a glória e as nossas bocas se tornam um pomar cheio do doce fruto do Espírito. Palavras de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. 6. Ofereça livremente o perdão. Há dois aspectos nesse passo do processo de reconstrução. Primeiro, deve haver perdão judicial. Esse perdão é o nosso desejo de deixar de pensar na ofensa da outra pessoa diante de Deus. Na verdade, ele consiste em render a Deus todo o direito e desejo de vingança. Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira de Deus. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Quando Deus afirma: deixem comigo a ira, ele está dizendo essencialmente: fique fora do meu caminho e me deixe fazer o meu trabalho. O perdão começa de modo vertical. É entregar a ofensa ao Senhor e descansar na sua justiça. O segundo aspecto do perdão é o perdão relacional. Esse é o desejo de perdoar todo aquele que se aproxima buscando perdão. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Na minha experiência de aconselhamento,
tenho percebido que não há maior impedimento para a mudança do que a falta de vontade em buscar e conceder perdão. A falta de perdão nos leva a lutar contra Deus em vez de nos submetermos a Ele, e nos leva a nos levantarmos uns contra os outros, em vez de estarmos ao lado um do outro. 7. Mude as regras. A doce obediência do perdão precisa ser seguida por um comprometimento com um novo modo de falar. E esse novo compromisso precisa ser tão específico quanto o pecado que foi confessado. O que Deus está levando você a mudar em sua comunicação? Que novos modos de falar devem substituir os antigos padrões? Quando casais confessam seus pecados desse modo, eu os encorajo a estabelecer novos objetivos para sua comunicação. Peço-lhes para concordarem em gritar: falta! Quando um deles cai no antigo padrão por um momento. Eu sugiro que eles concordem em levantar a mão no meio de uma conversa e afirmar: nós concordamos em não falar desse jeito um com o outro. Vamos parar e orar? E depois vamos procurar conversar de um modo que agrade o Senhor. Eu já vi a comunicação entre marido e esposa ser radicalmente renovada por apenas essa única estratégia. O despojar-se da confissão e do arrependimento deve ser seguido pelo renovar-se de um compromisso prático e específico com um novo modo de falar. Esse compromisso de mudar as regras é enraizado em uma fé viva nas Escrituras. O que ela me chama a fazer é correto e melhor possível. E em uma fé viva na presença do Senhor. Ele está comigo onde eu estiver, suprindo tudo o que eu precisar para fazer o que ele me vocacionou a fazer. Ver 2 Pedro, capítulo 1, dos versos de 3 a 9. 8. Procure oportunidades. Essa não é tanto uma mudança de direção como é uma mudança de perspectiva. Aquelas situações que são fonte de dificuldades, aqueles momentos quando palavras cruéis, egoístas e impiedosas são faladas, aquelas situações que antes você temia, agora se tornam oportunidades para experimentar a graça do Senhor que capacita você para exercitar esse novo caráter e obediência. Na medida em que você abandona o remorso, banha-se no Evangelho, encara o seu pecado e busca e concede perdão. Você ganha a visão de uma vida de comunicação inteiramente nova. Você não olha para a vida como uma selva perigosa, cheia de animais vorazes, cobras venenosas e poças escondidas de areia movediça. Não. Você olha para a vida como um jardim de oportunidades, no qual você pode realmente experimentar as coisas maravilhosas que Deus planejou para os seus filhos. Provérbios 28:1 diz: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Ande com a coragem de um leão. Recuse-se a continuar cedendo ao cinismo e ao medo. Recuse-se a ceder ao pavor, às dúvidas e às evasões. Viva corajosamente. Aproveite as oportunidades redentoras. Aposse-se das provisões prometidas pelo Senhor. Ele lhe dará muitas oportunidades de falar de um novo modo. 9. Escolha suas palavras. Provérbios diz: o coração do justo medita o que há de responder. Provérbios 15:28. Aprendemos em Provérbios que é tolice falar apressadamente. Ao começar a buscar as oportunidades dadas por Deus para falar de um novo modo, precisamos aprender a pensar antes de falar. Precisamos aprender a escolher as nossas palavras sabiamente. A seção final deste livro discutirá em detalhes o que isso significa. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem arrependidas: eu queria não ter falado tão cedo, ou eu simplesmente fiquei envolvido no assunto, ou gostaria de poder pegar aquelas palavras de volta. Deus escolheu as nossas palavras para participarem de duas trilhas. A primeira é a trilha da sua glória. As palavras das nossas bocas
devem primeiramente ser aceitáveis a Ele. A segunda é a trilha do bem do nosso próximo. O chamado de Deus é para que possamos escolher palavras que andem bem nessas duas trilhas. 10. Confesse as suas fraquezas. Um dos sinais certeiros de que realmente não entendemos o Evangelho é quando continuamos a ter medo de nossas fraquezas, ou ficamos desencorajados por elas, ou ainda não temos vontade de aceitá-las. Cristo, ele veio precisamente porque somos fracos. Não há indicação nas Escrituras de que iremos algum dia deixar de precisar de seu sofrimento de graça, momento a momento. Se obedecermos a Ele por 1000 anos, iremos precisar dele, então, tanto quanto no primeiro dia em que passamos a crer nele. A consciência da nossa fraqueza, antes de ser um sinal de imaturidade, é, na verdade, sinal do oposto. Quanto mais perto nós chegamos do Senhor, quanto mais tempo andamos com Ele e quanto mais completamente compreendemos a Sua palavra, tanto mais nos damos conta da nossa fraqueza, falta de habilidade e pecado. Paulo afirmou que ele se gloriava ainda mais alegremente em suas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Não era porque ele amava ser fraco, mas porque era na fraqueza que o poder de Cristo vinha sobre ele. As nossas fraquezas não serão barreiras para aquilo que o Senhor quer fazer em nós, mas os nossos delírios de poder são. O poder de Deus é para os fracos. A graça de Deus é para os incapazes. As promessas de Deus são para os débeis. E a sabedoria de Deus é para os tolos. Por causa da sua graça, estamos livres para correr até Ele em nossas fraquezas, falta de habilidade, debilidades e tolices, em vez de correr dele. Nós podemos realmente nos achegar a Ele simplesmente como estamos. E nenhum lugar demonstra melhor a nossa necessidade dele do que na nossa batalha, momento a momento, com as palavras. Admita as suas fraquezas e corra com alegria para a única fonte de poder. 11. Não dê ao diabo uma oportunidade. Como Paulo afirma sobre a nossa comunicação em Efésios, não deem lugar ao diabo. Capítulo 4, verso 27. Satanás é mentiroso e trapaceiro. Ele procura dividir e destruir. Ele é o inimigo de tudo que é bom e justo. Procura semear a erva daninha da dúvida, do desespero, da rebelião. Odeia a fé viva. Batalha contra a nova vida e busca nos virar contra Deus e contra os outros. Nós precisamos ficar espertos quanto aos seus truques e fazer tudo o que pudermos para não deixá-lo obter o que quer de nós. Nós temos de proibir que ele tenha qualquer espaço para trabalhar. Em nossa vida de fala, há duas coisas que podemos fazer que fecharão a porta para Satanás e a sua obra cruel. Primeiramente, podemos nos comprometer a ter a coragem da honestidade. Um compromisso com a veracidade em amor é uma salvaguarda maravilhosa contra a obra destrutiva do inimigo. Ele vive nas trevas, ele opera em meio ao nosso silêncio. Quando trazemos os problemas à luz, quando os colocamos sobre a mesa, nós lhes damos pouco espaço para operar. Segunda, precisamos nos comprometer com a humildade de sermos acessíveis. Um compromisso de falar a verdade, conjugado com um desejo humilde de ouvir, irá fechar a porta na cara de Satanás. Muitos dos nossos problemas de comunicação resultam de darmos oportunidade ao diabo inconscientemente. A bênção do caminho de Deus. No começo do nosso relacionamento, Luília e eu percebemos que a comunicação seria uma das nossas áreas de dificuldade. Luília veio de uma família muito bem educada e afável. A regra na casa dela era nunca dizer algo que pudesse ser remotamente controverso. Se uma discórdia surgisse, alguém rapidamente mudava de assunto. Cresci numa família que todo mundo falava ao mesmo tempo. As conversas geralmente tomavam corpo e se tornavam barulhentas. A regra da nossa família era falar rapidamente, sem pensar,
ou você poderia perder completamente a sua oportunidade de falar. Como você pode imaginar, essa mistura de estilos de comunicação era venenosa para nós, como um jovem casal. Nós dois tínhamos dificuldades com a raiva. Luelha se fechava enquanto eu explodia. Não demorou muito para ambos ficarem bem desencorajados. Um princípio simples trouxe mudança e vida nova para a nossa comunicação. Nós estávamos lendo Efésios e chegamos a este versículo: Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 4:26. Ambos tivemos um daqueles momentos. Ora essa! É claro, é uma direção simples, mas elegante. Nós nos determinamos a não ir dormir sem tratar das coisas que tinham acontecido naquele dia. Nas primeiras poucas noites, ficamos deitados na cama obstinadamente, segurando os nossos olhos abertos para esperar que o outro desse o primeiro passo. O que não tínhamos percebido é que, para obedecer ao princípio, você não apenas tem de tratar de suas palavras, mas precisa tratar do coração também. Ali é que a guerra está realmente acontecendo. Mas começamos a ver o maravilhoso benefício de fazer as coisas do jeito de Deus. Não demorou muito para que nem esperássemos até a noite. Nós começamos a procurar um ao outro logo depois de termos falado de modo grosseiro, pedindo perdão. Nós agora chegamos a um ponto em que nem conseguimos esperar para buscar perdão e restaurar o nosso relacionamento. Falando a partir da esperança. Contudo, você pode estar pensando: pô, você não sabe como as coisas estão ruins entre nós. Não há mais esperança. Eu insisto que você não olhe para o gigante dos seus problemas de comunicação, como o exército de Israel fez com Golias, comparando o tamanho dele, Golias, com o dele, Israel. Veja os seus problemas de comunicação com os olhos de Davi, comparando o insignificante Golias com a maravilhosa grandeza e glória de Deus. Ele é capaz. Ele é o grande autor das mudanças. Ele é o restaurador. A vida em sua palavra. Ele não chama você para algo que ele não capacite a fazer. Lembre-se dos princípios fundamentais deste livro. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas palavras, que é muito melhor que qualquer plano que possamos tratar sozinhos. O pecado mudou radicalmente a nossa agenda para as nossas palavras, resultando em muita dor, confusão e caos. Em Cristo Jesus, encontramos a graça que provê tudo o que precisamos para falar como Deus planejou que falássemos. A Bíblia simples e claramente nos ensina como ir de onde estamos para onde Deus quer que estejamos. Nós podemos chegar até Clearwater. Nós não temos de contemplar a sua beleza desencorajados porque a estrada está inundada. Deus nos deu tudo o que precisamos para secar e reconstruir a estrada para uma comunicação que honre a Deus e beneficie as pessoas. Nós precisamos dar o primeiro passo adiante na coragem da fé, confessando os nossos pecados e fraquezas e nos apegando à esperança encontrada apenas em Sua graça perdoadora e que nos capacita. Deixe o remorso para trás. Segure firme na esperança que se encontra na presença de Jesus e em sua obra. Examine o fruto da sua comunicação e siga as suas conexões até atingir a raiz, que são os assuntos do coração. Busque e conceda perdão, não apenas uma vez, mas como um padrão, de momento a momento. Concorde com aqueles ao seu redor sobre mudar as regras. Despoje-se do velho homem. Isso realmente conduz à morte. E revista-se com alegria dos mandamentos e princípios maravilhosos da palavra. Procure oportunidades de aplicar as novas coisas que Deus está lhe ensinando sobre o seu modo de comunicação. Com alegria, fale palavras que foram escolhidas porque são aceitáveis ao Senhor e benéficas aos outros. Esteja pronto e desejoso a confessar as suas fraquezas a cada dia. Esse é o segredo para experimentar a sua força. Finalmente, recuse-se a dar oportunidade ao diabo. Seja corajosamente honesto. Seja acessível e humilde.
Não conceda ao diabo nenhum corredor escuro ou quarto vazio para ele operar. Lembre-se de que Deus sabe o que você precisa. Se o inimigo é muito forte, Deus irá derrotá-lo. Se você estiver diante do Mar Vermelho, ele irá partir as águas. Se você estiver sedento e sem água, ele a fará jorrar de uma rocha. Se você estiver faminto, ele proverá o maná. Se você tiver pecado, ele o perdoará. Se você está fraco, ele irá capacitá-lo. O Redentor veio. Há esperança para nossa fala. Tornando pessoal, reconstruindo a estrada. 1. Como você tem sido tentado a acreditar nas mentiras desencorajadoras de Satanás? Eles nunca irão mudar. É impossível perdoá-los depois das coisas horríveis que disseram. Deus não se importa de verdade com a sua comunicação. Ele tem coisas melhores e mais importantes para fazer. Sua raiva não é culpa sua, realmente. Se outros vivessem como você, eles também ficariam com raiva. Ser humilde só dá aos outros uma oportunidade de levar vantagem sobre você. E etc. 2. Que remorsos na sua comunicação você precisa deixar para trás? Quais, mas se somente se interpuseram no caminho da mudança para o qual Deus chamou você? 3. Que pecados verbais específicos você precisa confessar? Para quem? 4. Quais das promessas de Deus você precisa lembrar diariamente para ter esperança em meio às batalhas? 5. De onde você precisa começar neste momento ao procurar cooperar com Deus, o qual está desejoso e é capaz de restaurar o seu mundo da fala? Que mudanças imediatas ele está orientando você a fazer?